Vitória Rodrigues, você tá assistindo ao Não Rima e o vídeo de hoje é um vídeo que eu tenho pensado em fazer faz muito tempo, mas eu tava esperando a hora certa e eu acho que agora já está na hora. O vídeo de hoje é sobre o meu livro que eu escrevi e publiquei chamado O Dilema, tá? Ele aqui, essa coisa linda, fabulosa, magnífica aqui. Ele tem 80 páginas e é um livro de poemas. Na verdade, ele tem 2 textos em prosa, só que é só um no prólogo e outro no epílogo, então é só pra dar um charme. Ele é dividido em 3 capítulos: Vitória, Cristina e Vitória Cristina. Pra quem não sabe, meu nome é composto, é Vitória Cristina, e eu me usei como exemplo pra basicamente falar sobre esse dilema que todo mundo tem. Essa história de ego e alter ego, eu vou explicar, calma. Todo mundo tem aqueles dias românticos em que tá tudo bem, ou às vezes nem tá, mas você vê as coisas e o mundo de uma forma tão bonita que é como se estivesse. E é sobre isso que fala o capítulo Vitória. Existem outros dias em que estamos muito tristes e rancorosos, tudo tá sem cor, tudo tá tão azedo e parece que tá tudo errado. É sobre isso que fala o capítulo Cristina. Depois vem o capítulo Vitória Cristina, que é a junção dessas 2 partes sintetizadas em poesia. Esse é o dilema, essa luta entre esses 2 lados que tem dentro da gente, a romântica Vitória e a depressiva Cristina. E o que vai prevalecer no final das contas é a junção das 2, formando a Vitória Cristina. Agora eu vou ler a sinopse do livro e um poema de cada capítulo e depois explicá-los pra vocês. Não é uma coisa que eu costumo fazer, aliás, eu acho que nenhum poeta costuma explicar suas poesias pras pessoas, até porque essa é a graça da poesia. Cada um tem uma interpretação diferente das mesmas palavras, é a graça da poesia. É por isso que eu gosto tanto de escrever poemas. Mas aqui eu vou explicar pra vocês o meu ponto de vista, a minha interpretação sobre os meus poemas. Porque esse é um momento muito especial, essa eu acho que vai ser a maior propaganda sobre o meu livro. Ok, a sinopse é assim. Asas, lute por uma ideia, ame demais qualquer coisa, porque nem tudo precisa fazer sentido. Tenho asas, deixe-me voar. 13 de fevereiro de 2012. Todos os poemas desse livro eu coloquei a data que eu escrevi o poema pra vocês entenderem, porque eu acho que a ordem cronológica ajuda a gente a entender as coisas, como elas acontecem. Continuando a sinopse. E daí, são somente poemas bobos mesmo? Então o pensamento veio à minha mente. Se eu dissesse isso para mim mesma enquanto estivesse escrevendo uma poesia, eu ousaria discordar de mim? Eu defenderia o meu trabalho? E se eu o fizesse, esta seria Vitória ou seria Cristina? Para esse tipo de pergunta, eu normalmente tentaria perceber quem está certa e quem está errada, mas essa incumbência tornou-se um dilema. Antes de começar o livro, até mesmo antes do prólogo, tem um poema que sintetiza a história do livro. Ele se chama Vitória e Cristina. Eu vou ler agora. Vitória é um anjo, Cristina é um demônio. Vitória é um sonho, Cristina é um pesadelo. Vitória é iludida, Cristina é realista. Vitória é eternidade, Cristina é um momento. Vitória é um ser humano, Cristina é uma criatura. Mas Vitória é a irmã mais nova, embora venha primeiro. E, quando não sabe o que fazer, Cristina vem socorrê-la. E ela está sempre certa. Vitória é sensível, Cristina é eu te disse, eu te avisei, eu estou certa, estou sempre certa. Deixa que eu resolvo isso. Se é para destruir, tem que ser com frieza. No primeiro capítulo, Vitória, tem um poema que eu particularmente gosto bastante. Não é nem pelo que ele fala, por ele próprio, mas pela situação em que eu escrevi o poema. Eu escrevi esse poema na minha primeira viagem internacional, que foi para o Chile, enquanto eu estava descendo a Cordilheira dos Andes, depois de visitar o Vale Nevado, que é um lugar lindíssimo. Ele se chama Santiago. Eu deixei um amor para trás, e agora casa é muito pouco para mim. Nem sentirá a minha falta, fique com seu espanhol. Fria, fria Santiago, que o sol da tarde te ilumine, e as uvas de seus vinhedos. Sempre bons vinhos para a sua nação e para a qual voltarei. Lendas, cobres, frutas, frutilhas. Ventos, flores, neves, verano, que os Andes te protejam, exquisita, maravilhosa Santiago. Eu escrevi esse poema no último dia de viagem, e é por isso que eu falo deixei um amor para trás, porque me apaixonei por Santiago, mas eu estava indo embora. Na hora eu não tinha nem papel, nem uma caneta, nem um lápis, eu fui escrevendo no próprio celular mesmo, eu estava dentro do ônibus. Quando eu cheguei em casa que eu passei pro meu caderno de poesia. Não sei se você percebeu por causa do meu sotaque lindo de espanhol, mas eu coloquei algumas palavras em espanhol nesse poema. Não o espanhol tradicional, mas o espanhol chileno, que tem várias peculiaridades. Por exemplo, no espanhol comum, morango é fresa, mas no espanhol chileno é frutilla, como eu coloquei em lendas, cobres, frutas, frutilhas. Eu também citei o cobre porque o Chile é um dos maiores exportadores de cobre do mundo. E não só o cobre marrom, brilhante mesmo, normal, mas também cobre verde. E quando eu tava na montanha, lá no Vale Nevado,
Eu vi que realmente tem muito cobre na montanha e é uma imagem muito bonita de se ver. E no último verso, quando eu falo esquisita, não é o esquisita do português, é esquisita com X, do espanhol chileno, que significa maravilhosa, deliciosa. Que os anjos te protejam, esquisita, maravilhosa Santiago. No segundo capítulo, Cristina, que na minha opinião é o melhor, tem um poema que eu gosto bastante, que é o Como uma Boneca de Pano. Ele é meio difícil de entender, mas eu vou explicar. No final, eu vou estar rangendo os dentes. Transforma-me nessa tal falsidade. Parada em pé aqui. Pés juntos, braços relaxados. Cabeça baixa, cabelo molhado. Roupas pretas, quarto preto. Pele branca, garras brancas. Eles pintam as paredes, eles coloram minhas vestimentas. Eles fazem minhas unhas. Por fim, eles puxam meu cabelo e arrumam minha face em um sorriso forçado, em um olhar perdido. Ainda em pé, deixo-me lá. Sem forças, eu caio, como uma boneca de pano. E o meu máximo é ranger os dentes. Eu escrevi esse poema num dia que eu estava me sentindo como se eu não estivesse sendo eu mesma. Como se eu sempre fizesse e fosse só o que as outras pessoas queriam que eu fizesse ou fosse, mas nunca agia como eu queria agir. Então eu lembrei que às vezes as pessoas me falam que eu pareço uma boneca de porcelana ou de pano. Eu sei que é um elogio, mas no momento eu peguei o lado ruim disso. Uma boneca não tem expressão, ela não se move sozinha. Ela precisa sempre de alguém pra manipulá-la, pra cuidar dela, pra vesti-la, pra montá-la da forma que a pessoa quer e não da forma que a boneca quer, porque ela não tem opinião própria. Uma boneca de pano não consegue nem se mexer sozinha, ela precisa de alguém o tempo todo. E quando a pessoa para de mexer com ela, de vesti-la, de maquiá-la, ela cai no chão, porque ela não tem forças nem de se levantar, muito menos de lutar. Então o máximo que ela poderia fazer seria ranger os dentes. E é assim que eu tava me sentindo naquele dia, como se o máximo que eu pudesse fazer fosse ranger os dentes, porque eu não tinha força pra fazer nada. No terceiro capítulo, Vitória Cristina, eu gosto muito do poema Si Mesmo. E então fechou os olhos, não sabia, agora sente. Aquilo afetou seus sonhos, sentia, era quente. E então abaixou a cabeça, o cabelo a tentava esconder. Fez antes que esqueça, era algo que ela pensava merecer. Não a salve enquanto estiver ouvindo o silêncio da montanha no escuro da noite, porque seu objetivo é se perder. Não a guarde, não a espere, não a governe. Ela é dela e somente dela. Hoje eu não lembro exatamente o que eu sentia e era quente na hora que eu escrevi o poema, mas hoje, toda vez que eu leio esse poema, tem uma interpretação diferente. Isso quer dizer alguma revelação, alguma coisa que eu descobri sobre mim mesma e que eu não queria que outras pessoas soubessem porque é uma coisa minha, pessoal. E o que eu quis dizer com não a salve, porque seu objetivo é se perder, é que eu sei que parece loucura e que você poderia querer me salvar dessa loucura se soubesse dela. Mas deixa eu me perder, deixa eu pensar e filosofar sobre isso, deixa eu tentar me entender e entender esse dilema sozinha. E isso pode demorar um pouco, então não a aguarde, não a espere, não a governe. Ou seja, me deixe com os meus pensamentos o tempo que eu precisar. E não tente controlar os meus pensamentos e opiniões, porque ela é dela e somente dela. Ou seja, os problemas são meus e eu sou minha, então me deixe sendo minha e me resolvendo. Uma coisa que eu gosto bastante dos meus poemas é que eles sempre têm um ponto final. Não literalmente, mas um desfecho. Sempre tem um verso, uma estrofe que fecham a ideia do poema. Além disso, costumam ser poemas curtos e relativamente simples. Quero dizer, a linguagem geralmente não é complicada. E são poemas até certo ponto fáceis de entender, não pelo meu ponto de vista. Mas é provável que enquanto você esteja lendo o meu poema, você acabe se identificando. Porque são poemas bastante abertos a várias interpretações. Então é bem provável que alguma situação pela qual você esteja passando no momento se encaixe em algum poema meu. Por exemplo, uma vez eu levei meu livro pro TRE, pra um show de talentos, pra apresentá-lo e também pra vender. Depois que eu saí do palco, eu vendi um livro pra um homem que trabalha lá. Depois, quando foi a vez dele de ir pro palco fazer a apresentação dele, antes de fazer a apresentação dele de fato, ele leu um poema meu e falou sobre o pai dele que tinha morrido e de quem ele sentia muitas saudades. O poema nem fala sobre morte em si, é meio vago, fala mais sobre saudade. E eu nunca poderia imaginar que alguém fosse ver um poema meu dessa forma. Mas ele viu e eu adorei ver de perto que os meus poemas funcionam da forma que eu queria e imaginei que funcionassem. O poema se chama Você Quase Está Aqui. Entre os meus suspiros, encontro a sua imagem. E eu quase ouço a sua voz, e eu quase sinto o seu calor, mas você não está aqui. Eu quase olho nos seus olhos, eu quase posso te abraçar, eu quase consigo me encantar com o seu jeito único de ser, mas você não está aqui. Eu quase sinto a sua mão na minha, eu quase vejo o seu sorriso, eu quase sinto o seu cheiro, mas você não está aqui. E essa é uma realidade com a qual eu não quero me acostumar. O livro em si é um livro bem simples, bem organizado e sinceramente agradável de ler. Existem alguns livros que dão a impressão de bagunça, eles são muito pesados, muito cheios, muito feios. Mas não é por nada não, mas meu livrinho é bem charmoso, olha aqui, ó.
Olha esse charme. Olha esse charme, gente. É muito seduzente, cara. É muito... Nossa senhora. Olha esse charme. Ó. Coisa fofa. Muita gente me pergunta também sobre a capa do livro. Se é um quadro ou se eu que fiz e tal. Pra capa, a editora disse que eu poderia escolher a imagem. Então eu escolhi um quadro que eu achei na internet chamado Woman at Vanity. Traduzindo seria algo tipo Mulher em Vaidade, Mulher sendo Vaidosa, do pintor William Albert Ablett. Tá aqui o quadro. Lindo, né? Fofo. Eu não conhecia esse quadro nem esse pintor antes, mas eu achei o quadro simplesmente perfeito para a capa. Mas ele não havia sido pintado há mais de 100 anos, ou seja, ainda não estava em domínio público, então ele não poderia ser a capa do livro. Mas aí a editora ofereceu que os desenhistas da editora fizessem uma releitura do quadro e sinceramente ficou até melhor que o próprio quadro, na boa. Então muito obrigada, editora Allprint, pelo seu ótimo trabalho e por me ajudar a publicar as minhas vagas palavras. Só mais uma coisa, tem gente também que me pergunta por que eu assinei como Cristina Sandri ao invés de Vitória Rodrigues ou Vitória Cristina ou sei lá. Bom, primeiro que se eu escolhesse 2 dos meus nomes ia ser mais fácil do que colocar todos 4, né? Então eu fui escolher qual deles eu ia colocar no livro. E eu escolhi Cristina ao invés de Vitória porque Vitória é muito comum, todo mundo me chama de Vitória o tempo todo, sabe? Eu sou Vitória. Então colocar o nome Cristina seria como mostrar um outro lado da minha personalidade. E também é como se fosse um pseudônimo, só que não é um nome falso, porque sou eu. Só que muita gente não sabe que eu tenho Cristina no nome, então acham que não sou eu, mas sou eu. E Sandra é porque é o sobrenome que veio da minha mãe. Como foi meu pai que escolheu o Cristina no meu nome, então eu achei que fosse justo colocar o Sandri, que veio da minha mãe, pra variar um pouquinho. É isso aí, galera. Obrigada por terem assistido este vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo, favorita e compartilhe o vídeo pros seus amigos, inimigos, familiares, vizinhos, padeiros, etc. Se você quiser comprar o meu livro, ele é R$15 apenas e está à venda na cidade de Palmas, Tocantins, na revistaria Vitória, que fica na rampa do Palmas Shopping e também na livraria JEP. Se você não mora em Palmas ou, sei lá, simplesmente não quer ir nessas lojas, você pode entrar em contato comigo através das informações que estão aqui embaixo na descrição. Para mais dicas de livros, filmes, desenhos animados, só pra me vir falando várias coisas em tempo curto que eu falo muito rápido, inscreva-se no meu canal clicando nesse link vermelho mais fabuloso da galáxia, porque eu lanço um vídeo novo toda terça e sexta-feira. Beijos e tchau!